começar a nossa nona aula e vamos entrar em um tema que é muito importante e eu espero que vocês gostem também, que é funções. Nessa primeira aula a gente vai dar uma introdução falando sobre o que é função, algumas definições importantes e para começar, o que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos. Bom, e nessa associação, todos os elementos desse conjunto de saída têm que ter apenas um elemento correspondente no conjunto de chegada. Como assim? Por exemplo, a conta de luz que a gente paga, ela é função da quantidade que a gente usa, certo? Então, primeiro a gente vai ver como identificar algumas funções, se é ou não função. Nesse primeiro caso, a gente pode ver, esse aqui é o nosso conjunto de saída, o conjunto A, e ele é denominado de domínio. E esse aqui é o nosso conjunto de chegada, o conjunto B, e ele é denominado contradomínio. Aqui, o 1 tem relação com 3, o 2 está associado com 5 e o 3 com 4. Isso aqui é uma função? Sim. Por quê? Porque cada elemento do conjunto de saída está associado a um único elemento no conjunto de chegada, ok? E todos os valores que têm uma chegada está associado com algum elemento do conjunto A, ele é denominado imagem. Então aqui no primeiro caso, o contradomínio é igual à imagem. Aqui está o nosso segundo caso. Os mesmos conjuntos A e B, onde o A é o conjunto de saída e o B de chegada. Isso aqui é uma função? Não, certo? Por quê? Porque para ser uma função, todos os elementos do conjunto de saída tem que ter um correspondente no outro conjunto. E aqui o 3 ele não está associado com ninguém, por isso não é uma função. Nesse nosso terceiro caso, aqui também podemos ver que não é uma função. Por quê? Porque o elemento 1 do domínio, ele tem dois correspondentes no contradomínio. E não pode, ele tem que ter somente um. Por isso não é uma função. Agora no nosso quarto e último caso, isso é uma função? Sim, porque todos os elementos do domínio têm apenas um elemento, um correspondente no contradomínio. E não tem problema que todos estejam apontando para o mesmo valor. Vocês vão ver daqui a pouquinho que isso é denominado função constante. Então aqui a gente pode ver que o nosso domínio é 1, 2 e 3. O nosso contradomínio é 3 e 4. E a nossa imagem é somente 3. Outra coisa que precisamos saber sobre função esse é o valor numérico. Como assim? É quando o x de uma função associada ao x, uma função em relação ao x, possui algum valor numérico. E como que eu tenho que fazer isso? Substituindo esse valor que eu quero na minha função. Um pouco confuso, vamos lá. Aqui nós temos a nossa função cuja variável independente é x, a função depende do x, e essa função é x mais 1. Aqui eu quero saber o valor dessa função quando a minha variável x vale 1. E como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir na função original x por 1. Então vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Mesma coisa, agora aqui eu quero substituir o x pelo valor 2. Então é 2 mais 1, que é igual a 3. E aqui por fim, eu quero o valor da função f de x quando o meu x vale 3. Então 3 mais 1 é igual a 4. Simples assim. Então agora vamos fazer alguns exercícios. Nessa primeira questão, eu estou dando essa função, que é uma função de duas leis, que ela segue diferentes funções dependendo
valor de x que eu quero. E eu vou querer a soma de f de menos meio mais f de 0 mais f de 1. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeiro eu quero f de menos meio. Se f de menos meio, ele é um valor menor do que 0, menos meio, certo? Então o x é menor que 0. Que função que eu tenho que usar? A de cima, certo? Então, será menos 2 vezes o meu x. O que é o meu x? Menos meio. Mais 1. Então aqui, menos com menos vai ficar mais. 2 vezes meio, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, 1. Então, 1 mais o outro 1 que está aqui na fórmula. Então, 2. F de 0. Qual equação, qual função que eu vou usar? A de cima, certo? Porque aqui se o x for menor ou igual a 0. E ele é igual a 0. Então, menos 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. F de 1, eu vou ter que usar qual? Essa lei de baixo aqui, certo? Por quê? Porque o x é maior do que 0. 1 é maior do que 0, ok? Então, substituindo aqui, 1 mais 1 é igual a 2. Acabei o exercício? Ainda não, porque ele está pedindo a soma do valor numérico dessas três funções. Então, 2 mais 1 mais 2, 5. Esse é o resultado da nossa questão. No nosso segundo exercício, ele está dizendo assim: após várias experiências em laboratórios, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y. Y é uma outra forma de tratar f de x. Os dois correspondem à mesma coisa. Porque o y é uma variável que vai depender do x. Ele está em função do x. Os dois são equivalentes. E essa aqui é a função dada, em que o x ele corresponde ao tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Qual é a concentração do antibiótico após 2 horas? Como que eu vou saber isso? Se o x corresponde às minhas horas, é simplesmente eu achar o f de 2, certo? Então, substituindo aqui, 12 vezes 2 menos 2 vezes 2 ao quadrado. 12 vezes 2, 24, menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 24 menos 8, 16. Então, a concentração do meu antibiótico no corpo da cobaia será de 16, a unidade de medida que eles estiverem considerando, após o tempo de 2 horas. Nesse exercício é pedido a soma de f de 5 mais f de 0, dada essa função. Então, eu simplesmente tenho que substituir os valores na equação e somar os dois, certo? Então, vamos lá. Aqui, substituindo x por 5, eu tenho 3 vezes 5 menos 2. 3 vezes 5, 15, menos 2, 13. F de 0 vai ser 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. Então, 13 mais menos 2 é a mesma coisa do que 13 menos 2, que é igual a 11, que é o resultado do nosso exercício. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de função, uma breve introdução, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!